Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila e hoje vamos dar continuidade às atividades da aula passada, onde vocês estudaram sobre a adição. Iremos trabalhar a adição através dos probleminhas matemáticos. Vocês lembram como podemos resolver um probleminha matemático? O que precisamos fazer? Vamos ao conceito. O que é um probleminha matemático? É toda situação que requer a descoberta de informações de um determinado problema, onde uma pessoa tenta resolver utilizando ou criando estratégias matemáticas. Como assim? Você consegue resolver um probleminha através de estratégias, onde você pode utilizar um desenho, ou um cálculo matemático exato, ou o seu raciocínio lógico para obter essa resposta do probleminha matemático. Você lembra como se resolve um probleminha matemático? Vamos aí para algumas dicas. Para que nós possamos conseguir responder um probleminha matemático, nós podemos utilizar algumas etapas de resolução. A primeira seria a compreensão. Você precisa compreender o probleminha para saber quais são as informações que ele traz para você e o que ele está querendo saber. Qual é a pergunta que ele está lhe fazendo? E isso requer uma leitura com bastante atenção. Segunda etapa da resolução desses problemas é as estratégias. É você pensar quais estratégias você pode utilizar para resolver esse problema. Se vai ser utilizando as 4 operações, se vai ser através de um desenho, e assim pensar. A terceira etapa é a execução. É você aplicar o seu pensamento no probleminha para você conseguir responder, certo? E vamos para a quarta etapa, que é a resposta, que você terá do seu probleminha, ao resolver o seu problema. Vamos praticar? Eu trouxe para vocês aqui hoje um desafio, certo? Esse probleminha que eu trouxe para vocês é com um tema bem atual. Eu vou fazer a leitura do probleminha, vou fazer as explicações para a gente poder conseguir entender. O Ceará é um dos estados do Brasil com o maior nível de contaminação do coronavírus. No dia 26 de março, foram contabilizados 815 casos confirmados da doença. Já no dia 5 de abril, foram contabilizados 722 casos. Quantos casos no total foram confirmados da doença até o dia 5 de abril? O que é que nós vamos fazer aí? Quando vocês tiverem um probleminha para resolver, a primeira etapa qual é? A compreensão. É você compreender o que aquele probleminha traz para você. Quais são as informações, os dados importantes, e para isso você pode estar marcando as informações importantes que esse probleminha traz. Vamos lá fazer a leitura mais uma vez. O Ceará é um dos estados do Brasil com maior nível de contaminação do coronavírus. No dia 26 de março, uma informação importante. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos marcar, né? No dia 26 de março, foram contabilizados 815 casos. Isso aqui é um dado importante do nosso probleminha. 815 casos confirmados da doença. Já no dia 5 de abril, que é outra informação importante, foram contabilizados mais 722 casos. Aí vem, essa é a nossa primeira parte do probleminha, onde traz as informações. Essa segunda parte agora é com a pergunta. A coordenação da professora não está muito boa, né? Mas vamos lá, dá para entender. A perguntinha é: quantos casos no total foram confirmados da doença até o dia 5 de abril? Então, quando vem aqui a pergunta, quantos casos no total foram confirmados? Essa palavra total aqui, também é muito importante, porque ela indica
uma estratégia para você resolver esse probleminha. Primeiro de tudo, você vai fazer o quê? Agora na resolução do problema, depois que você utilizou a primeira etapa, que foi a compreensão, aí a segunda é pensar sobre esse probleminha que vem aqui na pergunta, o total. Se está me perguntando o total, é quantos casos teve no total. Então, eu posso utilizar adição para poder conseguir responder esse probleminha. Então, eu pensei. Agora, nós vamos para a terceira etapa, que é o quê? A aplicação, a execução desse pensamento, que eu faço através do cálculo. Eu preciso calcular para poder obter a minha resposta. Então, o que é que eu faço? Eu vou utilizar o primeiro dado importante, que é o 815. Então, eu escrevo 815 aqui. Depois, o segundo dado importante é o 722. Eu vou e coloco também ele abaixo do 815. Lembrando que você precisa colocar um número abaixo do outro, nas colunas da unidade, da dezena e da centena. Com essa palavra, quantos casos no total foram confirmados? Eu pude observar que esse probleminha, para eu conseguir resolver, eu vou utilizar a operação matemática da adição, porque eu vou somar. Lembrando que vocês precisam se atentar a classificar as colunas, certo? A coluna da unidade, da dezena e da centena. Vamos dar início ao nosso cálculo? Primeiro você precisa, como vocês aprenderam na aula passada, que começa a somar a partir das unidades. Então, se eu pegar aí, ó, 5 mais 2, qual é a minha resposta? 5 mais 2 é igual a 7. Se você tiver dificuldade ainda para poder calcular, você pode fazer desenhozinhos de 5 bolinhas com mais 2 bolinhas e obter o resultado. Pode contar nos dedos para ter esse auxílio se você não consegue fazer ainda o cálculo mental. Vamos para a coluna das dezenas. 1 mais 2 é igual a quanto? 1 mais 2 é igual a 3. Vamos agora para a coluna das centenas. 8 mais 7. Quanto é que dá 8 mais 7? 8 mais 7 dá 15. Então, nós obtivemos aí a resposta do nosso probleminha, que 815 mais 722 é igual a 1537. Aí eu venho para a nossa quarta etapa, que é a resposta. Foram confirmados. Eu vou responder essa pergunta. Quantos casos no total foram confirmados da doença até o dia 5 de abril? Foram confirmados 1.537 casos até o dia 5 de abril. E aí, conseguiram compreender? Foi fácil ou difícil? Se tiverem dúvida, vocês podem estar colocando nos comentários no Instagram ou enviando nos grupos de WhatsApp também alguma dúvida que vocês possam ter. Vamos para o desafio número 2. Eu trouxe aqui, ó. O Hospital Angelina utiliza diariamente materiais descartáveis. Vejamos o que utilizam: 150 máscaras cirúrgicas, 75 toucas e 120 aventais para a proteção dos funcionários. Esse hospital utiliza quantos materiais descartáveis diariamente? Mais uma vez, vamos lembrar das dicasinhas e das etapas para se responder esse probleminha. Vamos lá. Nós temos aqui as duas partes do nosso problema. A primeira parte, onde vem trazendo as informações do problema, e a segunda parte, que é a perguntinha, com um sinal de interrogação no final. Vamos lá. Ó. O Hospital Angelina utiliza diariamente materiais descartáveis. Vejamos o que eles utilizam. Eles utilizam 150 máscaras cirúrgicas, 75 toucas, são informações importantes que você vai marcando, e 120 aventais. Eu tenho aí as 3 informações importantes para poder conseguir resolver o meu problema. Então, qual é a segunda etapa agora? Eu pensar como eu vou resolver esse problema. Vem a pergunta: esse hospital utiliza quantos materiais descartáveis diariamente? Quando fala aqui, ó, quantos materiais descartáveis, está perguntando o total de materiais que é utilizado pelo hospital diariamente. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos ao cálculo.
para poder aplicar o nosso pensamento. Deixa eu tirar aqui da caixinha e vamos ao nosso cálculo. Primeiramente, o que é que você irá fazer? Colocar o primeiro valor, que é das 150 máscaras cirúrgicas. Logo em seguida, você tem 75 toucas e 120 aventais. Como nós vimos, para resolver esse probleminha, nós vamos utilizar a adição para poder conseguir responder esse nosso problema. Lembrando mais uma vez de classificar as ordens, né? As colunas para que vocês não esqueçam e consigam colocar um número abaixo do outro, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Aqui nesse segundo desafio, nós temos um probleminha que eu vou resolver com 3 parcelas para poder, a nossa continha com 3 parcelas para poder obter o resultado. Eu posso somar a primeira parcela e a segunda, ter um resultado e depois somar a terceira parcela. Mas aqui a gente consegue resolver utilizando as 3 parcelas, fazendo a sominha, fazendo o cálculo com as 3 parcelas juntas. Então, vamos lá, calcular. Eu tenho aqui nas unidades, lembrando que eu sempre começo a somar a partir das unidades. Eu vou somar 0 mais 5 dá 5. 5 mais 0 dá 5. Vamos agora somar as dezenas. 5 mais 7 dá 12. 12 mais 2 dá 14. Opa, eu posso colocar o número 14 todo aqui embaixo? Não. Por que eu não posso colocar? Porque eu sei que o 14, eu tenho uma centena aqui e eu tenho 4 dezenas. O que é que eu faço? Eu vou colocar o 4 na dezena e a uma centena eu vou colocar acima da centena. Eu subo 1. Aí agora eu somo os 3 números que tem aqui na classe das centenas. Eu vou somar 1 mais 1, que dá 2. 2 mais 1, que dá 3. Então, eu obtenho a minha resposta. 150 mais 75 mais 120 é igual a 345. Vamos agora para a quarta etapa de resolução, que é a resposta. O hospital utiliza 345 materiais descartáveis diariamente. E agora chegou o grande momento. É hora de você praticar. Eu trouxe para vocês aqui um desafio número 3. Como esse desafio vai ser um pouquinho diferente. Nos outros dois eu fiz as explicações junto com vocês. Agora você irá pausar o vídeo, vai pegar o seu caderno, lápis e borracha para poder responder sozinho essa atividade, esse desafio. Vocês terão um tempinho, porque o vídeo vai estar pausado, né? Quando você responder e achar a resposta correta, você bota play e vai corrigir junto comigo para saber se você acertou ou se você errou e que precisa praticar um pouco mais. Eu vou fazer a leitura para vocês agora e logo em seguida vocês pausam o vídeo, tá bom? Desafio 3. O desemprego vem sendo um crescente em meio à pandemia. Só em Fortaleza tivemos 3.562 pessoas desempregadas nos primeiros 15 dias. Após esse período, tivemos mais 2.134 pessoas desempregadas em nossa cidade. Qual o total de desempregados nesse período? Aqui eu tenho 4 opções de respostas. A letra A com a resposta 5.700, a letra B com a resposta 2.567, a letra C com a resposta 5.696 e a letra D com a resposta 4.543. Você irá pausar o vídeo, irá responder, certo? Para a gente fazer a correção. Não esqueçam de utilizar as 4 etapas para conseguir responder o probleminha, certo? Tic-tac, 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 tic-tac. E passou o tempo. E nós vamos agora fazer a correção desse probleminha. Será que vocês acertaram? Vamos lá, estou torcendo para isso, hein? Para que vocês tenham entendido e consigam responder os probleminhas a partir de agora. Primeiro de tudo, eu quero que vocês sempre releiam o problema, né? Para que vocês consigam ter uma compreensão maior do que aquele problema está trazendo para vocês. A primeira etapa da nossa resolução é o quê? É compreender o problema. Vamos lá. O desemprego vem sendo uma crescente em meio à pandemia.
Só em Fortaleza tivemos 3.562 pessoas desempregadas. Opa, eu tenho aí a minha primeira informação importante, o primeiro dado importante para resolver esse probleminha, que é o quê? 3.562 pessoas desempregadas nos primeiros 15 dias. Após esse período, tivemos mais 2.134 pessoas desempregadas em nossa cidade. Essa é a nossa primeira parte do problema, onde vem todas as informações importantes para eu conseguir responder o problema. Aí logo em seguida vem a perguntinha, né? Qual o total de desempregados nesse período? Olha aqui, ó, essa palavrinha é super importante para você pensar na estratégia total. Então nós já lemos o nosso problema. Agora nós vamos aplicar. Deixa eu só tirar aqui da caixa. Nós vamos agora aplicar o nosso pensamento. Quando fala-se em total, você associa o quê? Indica o quê? Indica adição. Então, esse probleminha você vai conseguir resolver através de uma adição. Vamos aos cálculos. Primeiro de tudo, você vai pegar o número 3.562 e o número 2.134, que foram de pessoas desempregadas em um determinado período. Para você saber o total de desempregados, o que é que você vai fazer? Você vai somar, lembrando sempre de colocar o sinalzinho de adição, subtração, dependendo do probleminha, certo? Aí, mais uma dicasinha de não esquecer de classificar as ordens das unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. Nós avançamos esse probleminha mais um pouquinho, porque trazemos números com a unidade de milhar, certo? Da quarta ordem. Mas, você colocando os números um abaixo do outro, você não sentirá dificuldade de calcular. Vamos dar início ao nosso cálculo. Unidade, a ordem das unidades. Vamos somar. 2 mais 4, qual é a resposta? 6. 2 mais 4 é igual a 6. Vamos para as dezenas. 6 mais 3 é igual a quanto? 9. Vamos agora calcular as centenas. 5 mais 1 é igual a 6. E vamos calcular agora as unidades de milhares. 3 mais 2 é igual a 5. E aí obtivemos a nossa resposta. Qual é a nossa resposta? 3.562 mais 2.134 é igual a 5.696. A resposta correta é o item C. É o item C. E aí, quem acertou esse probleminha? Acharam fácil ou difícil? O que é que nós vamos fazer agora no desafio 4? Eu vou estar enviando para vocês material de apoio para ser respondido no caderno com questõezinhas, onde vocês irão responder no caderno, colocar a data, o cabeçalho bem direitinho, né? Para vocês responderem. Porque quando nós voltarmos, eu vou dar um vídeo nessas atividades. É importante que vocês tirem esse tempo para o estudo para não se prejudicarem, certo? Então, mãos à obra. Espero que tenham compreendido e façam as atividades. Pode bater foto, mandar marcando o stand da escola. Pode enviar também no WhatsApp as fotos com os seus registros no caderno, tá bom? Que vamos ficar muito felizes em saber que vocês estão realizando as atividades, certo? Um beijão da tia Priscila e até a próxima aula. Beijos. Tô com saudade.